Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Maluf e eu estou passando aqui hoje para te provocar, para te fazer uma pergunta. Por que é que você deixa os números da sua empresa nas mãos de outra pessoa? Mas antes disso, eu queria falar para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações de cada novo conteúdo que for sair a partir de agora, beleza? Então vamos lá. Por que é que você deixa os números da sua empresa na mão de outra pessoa? Olha lá, não estou falando que você não deveria ter um gestor financeiro, que você não deveria ter uma pessoa profissional dentro da sua empresa cuidando das finanças da empresa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu vejo muito empresário, muito empreendedor 100% confiante de que uma pessoa vai simplesmente falar para ele o que ele tem que fazer, como é que foi o número, como é que foi o resultado, e muitas vezes eu vejo que as pessoas elas saem seguindo orientações de maneira cega e muitas vezes acabam ficando dependentes da opinião de determinadas pessoas e às vezes até dependente da forma de atitude de determinadas pessoas. Então acho que você deveria conseguir se capacitar de cada vez mais para você conseguir compreender você mesmo, o que você precisa entender nos números, como é que você precisa produzir eles, de que forma, se você tem alguém que está fazendo isso para você, de que forma que você vai pedir que essa informação seja trazida para você, como é que você vai fazer o acompanhamento. Então tem algumas coisas que eu acho que são importantes você ter em mente. Então, por exemplo, qual que é o formato do que você vai receber? Você vai receber uma informação de demonstração de resultado, de fluxo de caixa? Qual dos dois? Eu vejo que tem gestores que misturam os dois conceitos. É difícil você misturar demonstração de resultado com fluxo de caixa, que são coisas completamente diferentes. E eu já vi gestor financeiro juntar essas duas coisas e apresentar para acionista. Eu simplesmente não entendo como que esse tipo de coisa passa em branco, né? É claro que se o acionista não tiver se capacitando, se o acionista não tiver questionando, é muito provável que essa informação chegue e a pessoa nem perceba que está errado, que não é assim que se faz. Muitas vezes o gestor na ponta recebe uma informação que vem do sistema e realmente, às vezes ele recebe uma informação de demonstração de resultado, por exemplo, as vendas que foram feitas e que estão lá no site da prefeitura, então ele puxa essas informações da receita que vem do site da prefeitura e ele vai lá e puxa algumas outras informações baseadas em fluxo de caixa, como por exemplo pagamento de aluguel, IPTU, o que quer que seja. E aí ele vai lá e junta duas coisas que não poderiam ser juntadas, porque se ele está falando de demonstração de resultado, ele deveria aqui estar falando também de demonstração de resultado, não quando foi pago o aluguel, mas sim quando quando deveria ser calculado que o vencimento, que o aluguel é devido após fechar um período de utilização do imóvel, por exemplo. Que são as diferenças entre demonstração de resultado e fluxo de caixa. Se você não entende isso, não esquece de acompanhar aqui o canal, de se inscrever, porque eu vou falar cada vez mais desses temas, então se você não conhece, não tem problema. Acompanha aqui que aos poucos você vai começar a conseguir entender. Mas voltando, eu acho que uma das principais coisas que se deveria definir a partir do momento que você tem alguém que vai produzir os números da sua empresa para você, seja você empreendedor, empresário, independente do estágio da empresa que você tenha, pode estar bem no começo, pode ser um projeto que não é nem empresa, pode ser uma empresa que já tem 40 anos de idade, não importa, a regra vale para todo mundo, as melhores práticas elas são praticamente as mesmas, independente da maturidade da empresa, seja projeto, seja empresa já avançada. Por quê? Porque não tem muito segredo, a forma de você acompanhar o resultado, seja numa modalidade ou em outra, ela tem alguns passinhos que você consegue seguir e consegue obter. Então, eu acho que o formato da apresentação do resultado da sua empresa, histórico, precisa ser combinado. Você precisa combinar com quem quer que seja que vai produzir. Às vezes você tem as pessoas dentro de casa, às vezes você tem as pessoas fora de casa. Como assim, Ricardo, pessoas fora de casa? Por exemplo, tem pessoas que confiam apenas nas informações recebidas pelo contador. Então tem pessoa que pega a informação recebida pelo contador e tem aquilo como a única informação de resultado histórico da empresa a ser considerado para avaliar a performance ou como é que está indo a empresa. Então tem pessoas que só pegam informação externa ou de um contador, por exemplo, um contador. E tem as pessoas que têm as pessoas dentro de casa, que só consideram a informação
da pessoa dentro de casa, para então saber a performance da empresa. E aqui eu já falo que melhores práticas é você ter tanto as informações das pessoas que vêm de fora, das informações das pessoas que estão fora de fornecendo resultado histórico da sua empresa, quanto das pessoas que estão te fornecendo dentro de casa. Idealmente você deveria fazer um cruzamento disso, e quem deveria fazer esse cruzamento deveria ser o profissional financeiro que está dentro da empresa. Se esse for o sócio, é mais fácil. Se essa for uma outra pessoa que foi designada pelo sócio ou pelos sócios, não tem problema. Mas o que eu vejo é que muitas vezes isso não acontece. Às vezes a informação vem de fora e ela é dada como verdadeira e nada mais se faz, ou a informação vem de dentro e ela não é cruzada com a informação de fora e é dada como sendo a melhor a informação perfeita, e muitas vezes também não é o caso. Idealmente a gente tem que conseguir cruzar as informações, tanto as que vêm de fora quanto as que vêm de dentro. É claro que existem empresas que têm contabilidade interna, então nesse caso não viria informação nenhuma de fora, tá? Então normalmente você tem a área de controles ou a área financeira dentro de casa, e muitas vezes o contador está fora, então você tem informação dentro e fora. Quando a contabilidade está dentro da empresa, você tem tanto a área financeira e controles dentro de casa, quanto o contador dentro de casa. Tem empresas que têm toda a informação fora, porque não tem, quando a empresa é muito pequena, ou sei lá, eu já vi várias vezes grupos de restaurante que tem, sei lá, 2, 3, 4 restaurantes, que prefere ter uma espécie de consultor externo que faz a apuração dos números gerenciais e informam isso. Então, a informação da empresa, ela normalmente ou está fora, ou está dentro, ou está fora e dentro, né? Mas o que eu vejo como sendo um dos principais erros que mais acontecem é que as informações não são cruzadas, seja porque o gestor financeiro está na zona de conforto, ou seja porque um agente externo, como um contador ou um consultor, acaba fazendo ali o trabalho até um ponto que ele acha que está bom, e a partir dali ele não vai também ter muito mais dor de cabeça. O acionista acaba não cobrando porque não sabe que deveria cobrar, não sabe que o formato talvez não esteja na melhor forma possível, não sabe como é que se apresenta melhores práticas de demonstração de resultado, de fluxo de caixa. Então aceita aquilo como verdade. E eu acho que esse é um problema que acho que o principal problema aqui que a gente está abordando nesse vídeo. Então, falamos de formato. Eu acho que frequência é uma outra questão. É muito importante que você receba as informações de resultado financeiro da sua empresa numa frequência, numa constância mínima adequada. Acho que no mínimo uma vez por mês. Eu, por exemplo, gosto de ter o fechamento financeiro da minha empresa. No meu caso, eu faço um fechamento diário em regime de caixa e um fechamento mensal em regime de caixa e outro fechamento mensal em regime de competência, ou seja, demonstração de resultado. Depois cruzo essas informações. Então eu acho muito importante que você esteja atento a qual frequência que você está recebendo essas informações para que você possa avaliar elas. Então o formato é importante, a frequência é importante, e dentro de frequência tem uma outra variável que chama prazo, né? Então, por exemplo, se a gente está no mês de janeiro, dia 19 de janeiro de 2020, que é o caso hoje, se a gente for ver, passaram 19 dias do mês de dezembro, já seria possível fechar o mês de janeiro? É claro que se for uma empresa com muita complexidade, com uma empresa muito grande, ou que tem muitas unidades, ou tem muitas filiais, às vezes é difícil fechar num prazo tão curto. Mas se for uma empresa razoavelmente pequena, uma empresa de médio porte, pelo menos o regime de caixa você consegue fechar com tranquilidade. Eu particularmente na minha empresa, a gente tenta fazer o modelo casa de ferreiro, espeto de aço inoxidável. Então, na Dorset a gente faz fechamentos diários. Adivinha, quando chega no final do mês, no dia 30, já fechou todo o mês. Então, mas é claro que isso vale para regime de caixa, porque as informações estão todas na nossa mão. Para a gente, no caso da Dorset, para fazer o regime de competência, que é a demonstração de resultado, a gente depende do contador para fazer, então a gente não consegue ter a informação de dezembro no dia 30 de dezembro. Mas a gente faz um acordo, a gente tem um acordo de que a gente vai receber isso lá no dia 10, sei lá, o 15 de janeiro. Aí, de novo, depende da realidade de cada empresa. Então, formato é importante, frequência é importante e prazo é importante. Então, com essas três variáveis em mente, você consegue fazer um acordo de como que você quer ver
qual que é a metodologia, definir muito bem a metodologia, entender quais são as regras dessa metodologia para ver se aquilo que a pessoa está te entregando dentro do combinado de fato, ou se tem algum desvio ali no meio do caminho. Às vezes a gente vê a metodologia do braço curto, né? Que eu chamo de metodologia T-Rex, Tiranossauro Rex, né? Então assim, é o braço curto, né? Então se tiver que fazer um pouquinho a mais, não, deixa quieto. Então, cuidado. Formato, frequência, prazo e processos. O que é processos? Eu acho que processos é você entender. Fala, legal, como é que é o gestor financeiro, interno ou externo? Fala, cara, como é que você faz a apuração desse resultado? Eu puxo as informações do sistema, depois eu trabalho essa informação, envio para validação, sabe, de alguma área específica, depois volta essa informação, o processo. Então, assim, é muito importante você entender o processo. O que significa entender o processo? Significa entender quais são os passos ali que precisam ser dados do começo até o final para que aquela informação esteja, número 1, completa, número 2, correta, né? Até porque, se eventualmente, vamos dizer que sejam 5 passos que precisam ser dados e naquele determinado mês o passo número 4 não foi possível ser dado, você já informa o teu gestor que nessa ocasião você gostaria de ser informado. Não é para fazer de qualquer jeito, apresentar e beleza, tá tudo certo. Não, é preciso entender o processo e é preciso acordar que caso o processo por algum motivo não puder ser feito, você precisa ser avisado, porque não é simplesmente improvisar, fazer ali uma gambiarra, toca o barco e tá tudo certo. Não dá para ser assim, porque senão você não vai ter entendimento do que de fato aqueles números estão te mostrando. Às vezes, o passo número 4 não é possível ser dado, mas você consegue substituir o passo 4 por outra coisa. Será que o teu gestor está fazendo outra coisa ou será que ele está simplesmente fazendo o passo 1, 2, 3 e 5? Ou será que ele está fazendo 1, 2, 3 e parando no 3 porque o 5 depende do 4? Então, assim, acho que é muito, muito, muito importante você entender o que está por trás dos números e não simplesmente aceitar os números como se eles fossem corretos e fosse uma varinha mágica ali que o gestor dá um toque. Então, assim, acho que a gente tem que começar a desmistificar essa informação que vem das pessoas, e as pessoas são geniais, e eu acho que quanto mais a gente souber, menos a gente tem o receio de receber uma informação incorreta. Eu não estou falando que as pessoas necessariamente trazem uma informação incorreta porque por má fé, mas é possível, por que não? Quem garante que não poderia acontecer, né? Mas não estou falando isso, eu estou falando de, às vezes, um pouco de falta de capacidade de se comunicar, na hora que encontra uma dificuldade e não sabe com quem falar, então faz ali do jeito que vem na cabeça. Então, eu acho que é muito importante ter consciência, acho que a palavra é consciência. A gente, muitas vezes, não quer ter que aprender algo novo, não quer ter que se conscientizar ou ter que se educar. Não, porque eu estou muito velho para aprender. Não está velho para nada, você não está velho para nada, você tá na hora. A hora para aprender é antes da bomba acontecer. Não espera a bomba acontecer para depois você tomar uma atitude. Por quê? Você já viu essas pessoas que andam de moto com um capacete na cabeça? Então, elas não estão esperando cair no chão para depois ver aonde que vai comprar um capacete, porque já não vai adiantar mais, vai ter que ir para o hospital, né? Então, eu não estou dizendo que necessariamente vai ser uma situação drástica. Muitas vezes, um dano, ele é feito aos pouquinhos. Então, é um dano num mês, com mais um dano no outro mês, com mais um dano no outro mês. E você vai somando esses pequenos prejuízos e eles vão amontoando. Chega uma hora que fica difícil você reverter o processo, porque é um processo que vai se acumulando, né? O efeito cumulativo, ele é muito pesado. Então, entenda o que você está pedindo para a pessoa, entenda o que você está esperando da pessoa. Não espera que a pessoa tenha a proatividade de vir te explicar a metodologia, porque as pessoas não têm essa natureza de didática, de accountability, que é um termo em inglês que quer dizer querer prestar contas, né? Então, assim, dentre outras coisas, tem vários significados, accountability, mas dentre outras coisas é prestação de contas. Então, as pessoas muitas vezes não têm essa natureza, elas têm a natureza de se fechar no problema, de não conversar a respeito, de não tirar dúvida, de ter medo de falar que uma coisa não pode ser feita do jeito certo. Então, em vez de perguntar, ela vai lá e faz de qualquer jeito.
Então a natureza do ser humano, ela é um pouco complicada. Eu acho que é por isso que eu recomendo que você não confie 100%. Não estou falando para você desconfiar, mas estou falando para você não largar na mão das pessoas e falar, não, tá tudo bem, eu recebo aqui, essa atividade não é minha, essa atividade é do gestor. Fala, legal, é mais ou menos assim, você está andando no meio de madrugada, aí são 2 horas da manhã, você fala, abriu o farol, o vermelho o cara tem que parar, então não é minha responsabilidade o cara parar no vermelho, é a responsabilidade dele, ele tem que parar, então eu vou reto. Será que você está fazendo uma atitude inteligente ao pensar que o problema é do outro? Porque o outro pode furar o farol e te pegar. Então, por mais que o erro seja do outro, quem paga é você. Então, assim, presta atenção. Não pague pelos erros do outro se você tem poderes, ou no mínimo a autonomia, você é gestor, você é acionista, você consegue ir lá e colocar regras, colocar limites, colocar algumas obrigações que a pessoa precisa fazer para que você tenha a ciência do que está acontecendo por trás. Então acho super importante, não seja cauteloso e não seja, qual que é a palavra? Não largue ao destino, não seja reckless, a palavra em inglês, não seja inconsequente, não seja inconsequente. Busque entender, gasta o seu tempo, pega um sábado, dá uma estudada no tema, dá uma destrinchada no número, não deixe com que o seu sucesso dependa da boa vontade de outras pessoas, porque isso seria um erro crucial, seria uma coisa, assim, pode ser fatal, tá? Então, vamos lá, acho importante que você, idealmente, não terceirize 100% da atividade e resultado para terceiros, e se você terceirizar boa parte dessa atividade, que é comum isso acontecer, é importante você entender o formato, é importante você entender a frequência, o prazo e o processo. Cobre, seja atento, mostre para as pessoas que você está atento, que você está prestando atenção, que você está de olho, não porque elas vão te roubar, não necessariamente é uma má fé, mas para que elas fiquem atentas e tenham a consciência de que não dá para fazer pela metade. Se a pessoa estiver fazendo até a metade ali, você dá aquela olhada e fala assim, e aí, amigão, vai fazer tudo ou é só metade? Eu quero, não. Então, fica atento, é importante, tá? Eu acho que é isso aí, eu acho que esse é um wake-up call, é um vídeo de acordar, para a gente tomar um susto para bem, né? Para a gente se antecipar ao problema, tá legal? Então, estou produzindo uma série de outros conteúdos aqui que são complementares, vou falar de DRE, vou falar de fluxo de caixa, vou falar de controles, vou falar de aporte de investidores, de venda de participação e assim por diante, tá bom? Então obrigado aí para você que seguiu, que me acompanha, muito feliz aí por você estar comigo e é isso aí, até o próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau!